Como organizar suas finanças e planejar o seu futuro, planejar os seus sonhos. Nessa live nós vamos falar sobre planejamento financeiro, sobre orçamento e diversos outros temas ligados à parte de finanças pessoais. Mas antes de mais nada, me segue aqui no canal, se você ainda não faz isso, e se estiver vendo pelo YouTube, se inscreva no canal também, que frequentemente eu produzo conteúdos voltados para o mercado financeiro e também para essa parte mais inicial, né, de educação financeira. Esse conteúdo aqui, ele também é para você que imagina que o mercado financeiro, que investimentos é somente para quem tem muito dinheiro. Eu vou te mostrar ao longo dessa live que não necessariamente é tão restrito assim. Você precisa ter ter uma organização para alcançar esses objetivos. Eu vou detalhar isso ao longo dessa live. Mas antes de mais nada, né, por que isso é importante? Por que planejamento financeiro, por que controle dos teus gastos mensais é importante pensando em investimento, né? Porque é justamente o que nós trabalhamos aqui com bastante frequência no canal, que é a parte de investimento, né? Porque antes de tu ter uma organização financeira, antes de tu saber exatamente como estão os teus gastos, qual é o teu objetivo, né, com aquele investimento, com aquela poupança, pode ser que nem faça sentido tu estar investindo. Esse é um ponto extremamente importante. Primeiro, tu precisa ter uma organização das tuas finanças pessoais. Sem ter essa organização, o mercado financeiro não é o local mais adequado para você estar indo. Então, primeiro precisa ter, principalmente a parte de dívidas, né? Você precisa ter um controle detalhado, não é nem um controle, você precisa eliminar as dívidas e ter um controle do seu consumo, dos seus gastos, para depois de ter essa estabilidade você poder entrar no mercado financeiro. Então esse é um ponto bem importante, né? É uma condição, não é nem um benefício para quem pensa em investimento, não, é uma condição para entrar no mercado financeiro, para procurar um produto para aplicar o seu recurso. Uma das justificativas para isso é que a taxa de juros que você vai pagar num empréstimo é quase que com certeza maior do que a taxa de juros que você vai obter quando você investe. A não ser que você tenha algum tipo de financiamento que seja subsidiado, como financiamento de imóveis, por exemplo. Aí pode ser que você tenha uma taxa de juros mais baixa, né? Mas a não ser esses casos que são bem mais específicos, dificilmente você vai ter algum tipo de retorno no mercado financeiro maior do que você está pagando de taxa de juros naquele empréstimo que você tem. Então esse é um primeiro ponto, né? É você ter noção de que primeiro precisa organizar suas dívidas, quitar as suas dívidas para depois pensar em investimento. Então o tema ele é importante porque você precisa poupar uma parte da sua renda e investir ela da maneira correta para que você não chegue numa aposentadoria, por exemplo, e seja surpreendido com um padrão de vida menor do que você teve ao longo de toda a sua vida. E é extremamente comum isso acontecer, né? Então as pessoas dificilmente se preocupam com a aposentadoria e são surpreendidas com uma queda no padrão de vida quando param de trabalhar, quando por alguma razão física, por alguma necessidade, param de trabalhar e precisam recorrer ao INSS. Então, essa é a realidade da maioria das pessoas. E se fizer uma análise, né, de como está estruturado esse sistema do INSS hoje, o sistema de aposentadoria no Brasil, e também olhar como está a pirâmide etária no Brasil, você vai perceber que provavelmente quando você se aposentar, a situação vai estar bem pior do que ela está atualmente. Então, é uma necessidade você se preocupar com a sua aposentadoria. Mas se você tiver tempo, até do momento que você está hoje, até o momento da sua aposentadoria, até o momento que você quer parar de trabalhar, se você tiver tempo, não necessariamente você precisa ter um volume muito grande de dinheiro ou guardar muito dinheiro todo mês. Você precisa primeiro organizar suas finanças e investir um pouquinho todo mês. Dessa forma, você vai conseguir chegar e montar uma renda passiva. Renda passiva é uma renda que vai vir sem necessariamente ser do teu trabalho, vai ser dos teus investimentos. Então, você não vai despender esforço para obter essa renda. Então, a preocupação com a aposentadoria é uma necessidade para você ter uma vida, no mínimo, no mesmo padrão que você está tendo hoje
quando você precisar parar de trabalhar por alguma razão. O que é certo é que a aposentadoria que você vai receber do governo não vai ser no mesmo nível do salário que você tem nesse momento, da renda que você tem nesse momento. Então, se depender da aposentadoria do INSS, o seu padrão de vida vai cair quando você se aposentar. Então, você tem que encarar a aposentadoria do INSS como um complemento a alguma renda que você tenha no futuro. Então, tem diversas possibilidades. Uma delas é no mercado financeiro, investindo uma parte da sua renda todo mês. Mas a primeira coisa, então, é a parte de dívidas. Eu considero essa a mais importante. Você primeiro precisa eliminar todas as suas dívidas, né? Então, existem diversas etapas, diversas recomendações que eu posso fazer aqui com relação a dívidas, mas a primeira delas é você não utilizar em hipótese alguma cheque especial, que é quando você utiliza o limite que o banco te oferece, aquele mais acessível, e também, em hipótese alguma, utilizar o parcelamento do cartão de crédito, né? Você tem uma fatura do cartão de crédito e você não paga ela ou parcela essa parcela do cartão de crédito. Essas são as duas maiores taxas de juros que existem no mercado hoje. Então, a do cartão de crédito é mais de 300% ao ano. Não tem nenhuma outra taxa que seja comparável a essa. E a do cheque especial é acima de 150%, normalmente, né? Então, essas duas taxas aí não fazem o menor sentido. Você pode simplesmente entrar no banco e pegar um empréstimo a uma taxa mais baixa do que essa. Então, só que isso até revela um pouco do problema de educação financeira que existe, que são justamente as duas modalidades de crédito mais utilizadas pelo brasileiro, justamente as que pagam, as que têm a maior taxa de juros. Então, o primeiro passo é esse, é você organizar, analisar suas dívidas. Se tiver algum outro tipo de dívida, algum financiamento, alguma coisa nesse sentido, você precisa analisar qual é a taxa que você está pagando, para depois pensar em economizar ou investir. Porque, como eu falei no início, né, se você tiver uma taxa de juros de um financiamento, de um imóvel, por exemplo, que aí a taxa é mais baixa, aí pode ser que faça sentido você investir. Hoje, a referência que você tem no mercado financeiro hoje é 13,75% ao ano, nesse momento, né, que é a taxa Selic. Então, essa é a taxa de juros mínima que você vai tentar esperar, que você espera obter no mercado financeiro. Então, se você está pagando menos do que isso na sua dívida, no seu financiamento, pode ser que faça sentido você não quitar a sua dívida e investir. Esse é o único caso, né? Agora, se a taxa de juros do seu empréstimo estiver mais alta, do seu financiamento estiver mais alto, a sua preocupação vai ser acumular dinheiro para pagar a dívida. Não é o momento ainda de você entrar no mercado financeiro. O mercado financeiro vai ser depois de você ter esse controle das suas dívidas. Então, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para todo mundo que quer organizar as suas finanças. É analisar dívidas, analisar quanto que está pagando de dívida e, se for o caso, renegociar essa dívida. Então, ir no banco, verificar todas as possibilidades de crédito que você tem lá e ver qual que tem a taxa mais baixa. Ou até em outros bancos. Hoje está muito fácil de fazer isso, né? Tu pode analisar ali, o banco vai conseguir acessar aí as suas informações e vai te proporcionar ali um empréstimo compatível com o quanto você representa de risco. E todos os bancos conseguem fazer isso. Você chega lá e o banco já vai conseguir disponibilizar esse crédito. Então você compara. De repente pode fazer sentido você pegar um empréstimo num banco para quitar no outro, né? Então é só a taxa de juros tá um pouco mais baixa. Então esse é um ponto bem importante, né, que é analisar suas dívidas. Outra coisa importante, que eu considero o segundo passo, é ter um orçamento. Você saber onde você gastou, onde você vai gastar no próximo mês. Então, listar tudo aquilo que você está gastando mensalmente. Para você, pelo menos uma vez por mês, você analisar como foi o seu consumo, né? Onde você gastou aquele recurso que você ganhou ao longo do mês. Então, é o segundo passo. Primeiro você controla a dívida, analisa o quanto está pagando de dívida, depois organiza o seu orçamento já para ter uma previsibilidade, o que vai acontecer no mês seguinte. E um ponto importante é com relação ao cartão de crédito, né? O cartão de crédito muitas vezes é encarado como uma categoria. Você vai organizar suas finanças e vai colocar uma categoria, cartão de crédito.
quando na verdade isso não é o mais adequado, né? Porque o cartão de crédito ele vai mascarar onde você realmente está gastando. Então, se você quer analisar o seu consumo, onde você gastou o seu dinheiro, cartão de crédito não pode ser uma modalidade, porque ele é só um instrumento para você comprar alguma coisa, né? Então, é um meio de pagamento. Então, você tem que analisar quais são os gastos que estão dentro dessa macro grupo aí de cartão de crédito, né? Que normalmente as pessoas colocam ali no seu orçamento. Então, somente a partir disso, se você quer ter algum tipo de redução nos seus gastos, somente vendo onde você está gastando é que você vai conseguir fazer isso. E aí o cartão de crédito costuma ser um inimigo dessa organização. E aí um outro ponto importante, para você ver o quanto de flexibilidade você tem para reduzir os seus gastos, com isso poupar alguma coisa no final do mês, é você analisar o quanto tem de gasto fixo, aqueles gastos que você não tem que fazer. Então, esses gastos, se você tiver, por exemplo, 80% do que você ganha comprometido com gasto fixo, você não tem muita flexibilidade. Você vai se preocupar mais em aumentar a sua renda. Você vai ter que procurar aumentar o seu salário, achar outras fontes de renda, porque se mais de 80%, por exemplo, da sua renda é comprometida, é direcionada para gasto fixo, você não vai ter como mudar muito o seu orçamento, né? Você só vai conseguir fazer isso se uma parte considerável do seu orçamento tiver em gastos variáveis, aqueles que não se repetem todos os meses. Então, para ser possível, se você tiver uma parcela grande da sua renda direcionada a esse tipo de gasto, aí sim você consegue se organizar e diminuir um pouco mais os seus gastos. Então, essa parte de orçamento, você saber o que você está gastando e onde você vai gastar no próximo mês, seria o segundo passo, né, depois de controlar as suas dívidas. E aí, o terceiro passo é a parte de planejamento. É você pensar por que você está investindo, por que você vai guardar aquele dinheiro e por quê, e até qual é o valor do seu sonho. O seu sonho pode ser simplesmente se aposentar com uma determinada idade, com uma renda que você já sabe. Com isso, você vai conseguir montar um planejamento. Quanto que eu preciso economizar mensalmente? Qual a taxa que eu preciso buscar no mercado financeiro para chegar naquele montante que eu preciso? Para alcançar o sonho que eu estou pretendendo. O sonho pode ser comprar uma casa, pode ser viajar, pode ser o que for. O sonho é o que você espera e tem que existir uma razão para você investir, né? Se não existir essa razão, é melhor consumir agora. Então, precisa ter isso bem claro, né? Por que você está economizando? Até para ser uma motivação para realmente no final do mês ou no início do mês você poupar uma parte da sua renda. Então, definir qual é o valor do meu sonho. Eu preciso, por exemplo, eu quero uma renda passiva de R$4.000 quando eu tiver 60 anos. Beleza, então você vai fazer um cálculo. Se eu preciso de R$4.000, eu primeiro preciso alcançar um determinado montante que me gere R$4.000. Então, uma sugestão que eu normalmente dou é pensar numa taxa de juros aí de 12%, né? A taxa, mais ou menos, a taxa que costuma ser uma taxa média aqui dos investimentos no Brasil. Por mais que agora esse retorno seja um pouco mais alto, é muito em função da inflação que eu ainda vou falar. Mas pensa em 12% de retorno. Então, se você conseguir um montante que, multiplicado por 12%, dê os R$4.000 que você espera, você já tem um objetivo claro. Então, seu planejamento financeiro já tem um norte, é alcançar esse montante para que em tantos anos eu consiga R$4.000. Então, isso eu vou deixar até depois aqui nessa live, na descrição, uma tabela que você já vai estar pronta, né? Que é basicamente você arrastar ali e ver em quanto tempo você vai precisar. Então, com essa planilha, com essa tabela, você vai precisar ajustar ou o tempo ou o quanto você vai destinar a esse objetivo, você vai investir mensalmente até chegar nesse montante, né? Esse ajuste você vai ter que fazer. Ou vai ter que prolongar o tempo, ou vai ter que aumentar a quantidade de dinheiro que você está poupando mensalmente e investindo. Só que aí tem um outro ponto, né? Que é extremamente importante, que é a inflação. A inflação, você tem que considerar a inflação, porque pode ser que esses 4.000 que você está pensando hoje não signifiquem a mesma coisa no futuro. Então, os efeitos da inflação precisam ser considerados. E aí, os efeitos da inflação, tanto no seu patrimônio,
quanto no retorno e também nos aportes. Nessas três coisas aí, o quanto você está guardando por mês vai representar menos à medida que a inflação aumentar, o seu patrimônio vai sofrer o efeito da inflação também e a taxa de retorno vai ser impactada também, porque o que interessa é o retorno real, né? Então, nessa planilha já tem essa renda deflacionada que eu vou deixar ali, né? Que é o quanto você vai estar recebendo tirando os efeitos da inflação. E você vai perceber que nessa planilha que eu vou colocar ali, que 25 mil reais lá no final da minha planilha representa cerca de 10 mil reais, né? Considerando uma inflação aí de 5, 6%. Então, é extremamente importante você considerar os efeitos da inflação. Eles vão impactar o seu patrimônio, o seu aporte e o retorno dos seus investimentos. Então, qualquer planejamento financeiro para qualquer coisa, pode ser alguma coisa para o ano que vem, você tem que considerar os efeitos da inflação. É comum conseguir retornos hoje no mercado financeiro 15, 16, até mais do que isso, mas tem que considerar a inflação. O retorno real vai girar ali entre 7, 8, 9%. Isso no cenário que a gente está hoje, né? Porque o efeito da inflação faz com que esse retorno seja artificial. Então, para qualquer planejamento financeiro, você tem que pensar nisso, né? Quais serão os efeitos aí da inflação ao longo do tempo. Só que antes eu falei em 3 fases, né? Primeiro, controle de dívidas, eliminar qualquer dívida que você tenha, a não ser aquele financiamento muito barato, de imóveis principalmente, que seja subsidiado. Depois, ter um orçamento e, por fim, esse planejamento financeiro. Só que tem uma etapa que pode ser junto com o planejamento financeiro, que é a reserva de emergência. É você ter um recurso que vai estar aplicado para... que a lógica não vai ser só retorno. A lógica vai ser, por exemplo, você precisou parar de trabalhar ou perdeu o seu emprego, você vai ter uma certa segurança por um determinado tempo. Então, você precisa ter uma renda, um recurso, que cubra pelo menos ali uns 6 meses da sua necessidade de dinheiro por mês, né? Das suas despesas mensais. Então, no mínimo, uns 6 meses. Então, se você gasta ali 4 mil reais, vamos fazer um pouco menos, 3 mil reais ali, você considera aquilo que realmente você precisa, multiplica por 6 e você vai ter o que deveria ter em reserva de emergência. Só que em reserva de emergência, os produtos que esse recurso precisa estar aplicado são bem específicos, né? Você não pode colocar em ações, por exemplo. Colocar em ações é um investimento que você precisa ter um horizonte mais de 10 anos, né? Então é comum o mercado de ações oscilar para baixo um período de aproximadamente 10 anos. Então é uma classe que não pode estar na sua reserva de emergência. Só a reserva de emergência ela tem que estar em produtos líquidos, que você consiga resgatar a qualquer momento. Então o que eu indico? Produtos de renda fixa pós-fixados, né? Pós-fixados e que você consiga resgatar a qualquer momento. Então, pode ser o Tesouro Selic, pode ser CDBs pós-fixados com liquidez diária, pode ser fundos de investimento que investam em títulos públicos e em CDBs com liquidez diária. Então, tem diversos fundos, a própria XP tem diversos que são nesse sentido. Então, é basicamente esses 3 produtos mais adequados para a sua reserva de emergência. Tesouro Selic, que é o Tesouro Pós-Fixado, a LFT, CDBs com liquidez diária e fundos de investimento também com liquidez diária. Aqueles fundos de investimento que são renda fixa DI, D mais 0. São os produtos mais adequados para você ter a sua reserva de emergência. Depois de montar essa reserva de emergência, depois de organizar suas finanças, depois de montar essa reserva de emergência, aí sim você vai pensar em retorno, pensar em procurar investimentos aí que te tragam um pouco mais de retorno. Então esses são os passos iniciais. Depois disso você vai procurar montar uma carteira que seja diversificada, montar uma carteira compatível com os seus objetivos, com o tempo que você espera alcançar esse sonho que eu falei, que está lá no planejamento financeiro, né? O montante que você precisa para alcançar esse planejamento financeiro. Então, é basicamente esses pontos que eu queria trazer para vocês nessa live, que é o que vem antes de realmente tu começar a se preocupar com investimento. Porque se você não controlar suas dívidas, não ter uma organização do que está acontecendo com os seus gastos mensalmente, não está na hora de começar a investir ainda. Primeiro se preocupa em quitar suas dívidas, primeiro se preocupa em organizar as suas finanças pessoais, para depois
pensar em mercado financeiro. Então, esse é a mensagem final que eu queria passar. Depois disso, depois da parte de organização, aí você precisa pensar no seu perfil, precisa pensar em quais produtos são mais adequados, quais as classes são mais adequadas para você. Mas esse é o conteúdo da nossa próxima live, na terça-feira que vem, onde eu vou falar justamente sobre isso, né? Sobre como entender o seu perfil, como entender esses objetivos que eu falei ao longo dessa live e entender classes e produtos que são adequados ao seu perfil, e isso muda completamente de um investidor para outro. Então, até a próxima.